Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Cauê Monteiro e na nossa aula de Química de hoje vamos aprender sobre as características dos radioisótopos. Essa aula é destinada aos alunos da segunda série do ensino médio e esse material é baseado no material da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Então vamos começar respondendo: o que são radioisótopos? Radioisótopos são isótopos radioativos. E o que são isótopos, professor? Isótopos são átomos do mesmo elemento químico, por exemplo, urânio. Urânio, nós vamos ter aqui três tipos diferentes de urânio: 238, 235 e o 234. Aqui são as massas do urânio, que são diferentes, mas vão possuir o mesmo número atômico, que é o que determina o átomo de urânio. É como o CPF, tá? Então, o CPF do urânio é o 92, que é o seu número atômico, que também é o número de prótons. Você vai ver que os três têm o mesmo número atômico, só que o que difere são as massas e também os números de nêutrons, ok? Por exemplo, além do urânio, nós temos também os isótopos do carbono, carbono 12, o 13 e o 14. Beleza? Então, isso são isótopos. E o que são radioisótopos? Radioisótopos são isótopos radioativos. Vão ter átomos com núcleo instável. Eles vão liberar energia para se tornarem mais estáveis. Então, o núcleo está ali com instabilidade e eles liberam uma partícula ou uma onda, eles vão liberar energia para se estabilizar. Esse processo ocorre por decaimento nuclear ou desintegração radioativa. Como a gente já falou, um exemplo é o carbono 14. Tá? Os radioisótopos são essenciais para diversas aplicações, como medicina, arqueologia e energia nuclear. Então, o que é a radioatividade? A radioatividade é a propriedade de alguns elementos emitirem energia na forma de partículas ou ondas, de forma natural e espontânea, tornando seus núcleos mais estáveis. Então, nós temos aqui um exemplo de um núcleo instável. Então, ele libera uma partícula radioativa para se tornar estável. Tá? Por que isso acontece? Porque núcleos instáveis liberam radiação para alcançar a estabilidade. Tudo na natureza tende ao equilíbrio, e assim acontece com esses núcleos radioativos. Eles vão liberar a radiação para se estabilizarem. Quando eles fazem isso, eles se transformam em novos elementos ou eles se transformam em isótopos. Então, quais são os tipos de radioisótopos que nós temos? Nós temos os naturais, que são aqueles que existem na natureza, e os artificiais, que são os que são produzidos em laboratórios. Exemplos de radioisótopos naturais: nós temos o carbono 14, o cobalto 60 e o potássio 40. Esse é utilizado na datação de fósseis. Este cobalto é utilizado no tratamento contra o câncer e o potássio 40 é presente em alimentos como banana. Também temos os isótopos artificiais, que são aqueles produzidos em laboratório, como o nihônio, o moscóvio, o tenessino e o oganessônio. Tá? São elementos sintetizados no laboratório com alto número atômico. Ok? Radioisótopos no cotidiano. Os isótopos radioativos podem ser encontrados naturalmente em alguns alimentos em concentração muito baixa. Por exemplo, nós temos isótopos radioativos nas bananas, só que não nos prejudica porque a quantidade é muito pequena desses alimentos. Temos o radônio 226, que pode ser encontrado em raízes de batata, e também o radônio 222, que pode ser encontrado em alguns tipos de água mineral. Vamos ver se vocês conseguiram entender até aqui. Entre 2002 e 2010, cientistas produziram 4 novos elementos químicos: o nihônio, o moscóvio, o tenesso e o oganessônio. Esses elementos são isótopos entre si? Não, porque eles teriam que ter o mesmo número atômico. Naturais e estáveis? Não, porque eles foram produzidos em laboratório. Sintéticos e radioativos? Sim, como já está marcado aqui. Eles são sintéticos e radioativos, foram produzidos em laboratório. São naturais e radioativos? Também não, eles não são naturais. Vamos falar sobre os tipos de radiação. Aqui nós temos o espectro eletromagnético e nós temos aqui o comprimento de onda. Cada comprimento de onda vai emitir um tipo diferente de radiação. Ok? Então, nós temos desde os raios gama até as ondas de rádio. Nesse espectro aqui, nós temos ondas, comprimentos de ondas que não prejudicam a saúde, no caso das ondas de rádio, microondas, infravermelho e luz visível e parte dos raios ultravioleta, e também temos aqueles que vão prejudicar a saúde, como
a outra metade dos raios ultravioleta, os raios X e os raios gama. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, dentro dos tipos de radiação, nós vamos ter primeiro as radiações não ionizantes. O que são elas? São radiações de baixa frequência e energia que não alteram a estrutura da matéria, ou seja, o Wi-Fi, por exemplo, que está presente nas ondas de rádio, e as ondas de AM, FM, TV, eles atravessam as paredes, atravessam o nosso corpo, mas não prejudica a nossa saúde, certo? Então nós temos a luz visível, que pode ser emitida pela luz do sol, por lâmpadas e telas de dispositivos, o infravermelho, encontrado em controles remotos, visão noturna em sensores térmicos, e as microondas, que podem ser encontrados nos fornos microondas e sinais de celulares. Então, aqui nós temos exemplos de radiações não ionizantes, que não ionizam a matéria, que não prejudicam e alteram a sua estrutura. Apesar das radiações não ionizantes não prejudicarem a saúde, a gente tem que ter um certo cuidado à exposição prolongada a ela. Por exemplo, a luz solar ela pode causar queimaduras e câncer de pele com exposição excessiva. E os raios micro-ondas em alta intensidade pode causar aquecimento excessivo dos tecidos e também poder causar também causar queimaduras, certo? As radiações não ionizantes são seguras em doses normais, mas devem ser usadas com cautela em exposições prolongadas. Então, como a gente viu, as radiações não ionizantes nós temos aqui desde o verde até o vermelho. As radiações ionizantes é o nosso segundo tipo de radiação. Elas têm alta energia e são capazes de remover elétrons do átomo. Isso causa ionização. Então, por exemplo, nós temos a partícula alfa, a partícula beta, os raios gamas, os raios de nêutrons, que são exemplos de radiações ionizantes, sendo que só os raios gama estão presentes no nosso espectro eletromagnético. Os outros são partículas liberadas pelo núcleo atômico. Os raios gama são usados na medicina para esterilização de materiais, no tratamento de câncer, tudo bastante bem controlado, né? Tudo bem controlado para não fazer nenhum tipo de mal à saúde. Mas é claro que tem efeitos colaterais, né? Na medicina, os raios gama são utilizados para combater o câncer, mas isso também traz efeitos colaterais para a saúde, porque é muito forte a radiação. Então vamos lá, vamos identificar e vamos explicar um pouquinho sobre cada uma dessas radiações ionizantes. Antes disso, a gente precisa falar também dos raios X, que são um tipo de radiação, mas elas não vêm do núcleo atômico, como no caso dos raios gama. Elas são produzidas artificialmente em tubos de raio-x, quando elétrons acelerados colidem com o metal. Têm alta energia e penetração, podendo atravessar os tecidos humanos, mas são bloqueados por ossos e metais. E aí por isso que a gente consegue enxergar na chapa de raio-x os ossos. São utilizados na medicina por consequência disso, porque os ossos bloqueiam os raios-x e eles não conseguem atravessar. Uso dos raios-x na medicina, como a gente já falou, em exames de imagem como radiografias e tomografias, nos aeroportos para escaneamento de bagagens e na indústria para inspeção de materiais e soldas. Ainda mais a gente também tem que tomar cuidado, porque é uma radiação ionizante que pode causar prejuízos à saúde humana. Tá? Além dos raios-x, nós também temos a radiação ultravioleta proveniente do Sol. Nós temos três tipos de radiação ultravioleta: a UVA, a UVB e a UVC, sendo que a UVC é a mais perigosa, está considerada ionizante, pode trazer prejuízos severos à saúde humana, mas ela é barrada pela camada de ozônio, então não chega à Terra. A UVA e a UVB, em longa exposição, podem causar queimaduras na pele e aumentar o risco de câncer de pele também. Então vamos falar agora especificamente sobre as radiações alfa, beta e gama. A radiação alfa, ela possui uma velocidade baixa, é menor que a velocidade da luz. A massa é alta, ela é pesada. Ela é composta de dois prótons e dois nêutrons, o que equivale ao núcleo de hélio, como a gente pode ver aqui, dois prótons e dois nêutrons. A penetrabilidade, ou seja, a capacidade de penetração dessa partícula, quando ela é liberada do núcleo do átomo, ela é baixa, bloqueada por papel ou pela pele. Isso vai fazer com que a exposição externa a esse tipo de radiação não seja tão perigosa quanto as demais por causa da baixa penetração dessa partícula, certo? Mas a sua capacidade de ionizar, de alterar a estrutura da matéria, é alta.
Então, quando ela interage com a matéria, no caso de uma inalação ou de uma ingestão, ela vai causar grandes prejuízos à saúde ao ser humano. Tá bom? Risco ao ser humano, a exposição externa é mínima, a exposição interna é alta. Exemplos de elementos que emitem esse tipo de radiação da partícula alfa, o urânio 238 e o radônio 222. Então, eles podem ser aplicados em detectores de fumaça, na radioterapia para câncer de próstata e câncer de pulmão. A radiação beta, ela tem uma velocidade maior que a alfa, tem até 90% da velocidade da luz. A massa é baixa, a partícula é leve, quase não possui massa, que no caso é o elétron e o pósitron. Tá? A constituição é feita de elétrons ou pósitrons, que a massa é praticamente nula. E a penetrabilidade é média, ou seja, ela vai conseguir atravessar a folha de papel e também consegue atravessar a pele humana. E por consequência disso, ela vai causar mais prejuízos à exposição do que a radiação alfa. A capacidade de ionização é moderada, tá? É menos ionizante do que a radiação alfa, mas ainda é capaz de causar danos celulares. Risco ao ser humano na exposição externa, como eu falei, pode causar queimaduras se em alta dose. Nós temos, por exemplo, o carbono 14 e o fósforo 32. As aplicações: radiografias, rastreamento de doenças, radioterapia para cânceres de fígado e ossos, certo? Então, a alfa libera dois prótons e dois nêutrons. A beta libera do núcleo um elétron ou um pósitron, certo? E agora a gama. A gama é a velocidade da luz, é muito alta. Não tem massa, é uma radiação eletromagnética. Então, as ondas eletromagnéticas de alta frequência e energia, né, a constituição. A penetrabilidade é muito alta, o que torna esse tipo de radiação a mais perigosa, certo? Ela pode atravessar concreto e metais densos. A capacidade de ionização é alta, muito ionizante, capaz de danificar estruturas celulares. Aqui nós não poderíamos colocar capacidade de ionização, seria mais a energia dela, certo? Aqui tem um pequeno errinho, porque a energia dela é muito alta, mais alta do que as anteriores, por isso que ela é muito prejudicial, certo? Mas a capacidade de ionizar dela é mais baixa do que as anteriores. Mas por elas terem uma penetrabilidade maior do que as anteriores, ela acaba sendo mais perigosa. O risco ao ser humano, a exposição externa é alto, pode causar danos aos órgãos internos e aumentar o risco de câncer. Por exemplo, o cobalto 60, o césio 137 são elementos que emitem radiação gama. E as aplicações podem ser aplicadas na radioterapia, para o tratamento de câncer, para a esterilização de equipamentos médicos, análise de materiais e destruição de bactérias e vírus. Então, nós temos aqui esta imagem que resume o que a gente acabou de falar. Os raio-alfas, compostos de dois prótons e dois nêutrons, eles têm uma alta capacidade de ionização, mas são barrados por uma folha de papel e, por consequência, também são barrados pela pele humana. Nós temos os raios beta, que têm uma ionização moderada, certo? Mas esses são elétrons ou pósitrons de alta energia, que atravessam a folha de papel, atravessam o corpo humano, mas podem ser barrados por uma folha de alumínio. Uma lâmina de alumínio bloqueia os raios beta. Nós temos os raios gama e os raios X, que são ondas eletromagnéticas, certo? São radiação eletromagnética de alta energia, a capacidade de ionização de ambos é mais baixa do que os anteriores, mas o poder de penetração deles é maior. Então, mas pode ser barrado por uma parede de chumbo, certo? Atravessa a folha de papel, atravessa o corpo humano, atravessa a lâmina de alumínio, mas é barrado por uma parede de chumbo. E temos também os raios de nêutrons, certo? São nêutrons livres, a capacidade de ionização também é baixa, mas a capacidade de penetração é a maior de todas. Atravessa a parede de chumbo, mas pode ser barrado por água ou concreto, ok? Vamos para uns exercícios de fixação. O funcionamento de muitos detectores de fumaça depende da presença de americio 241, um material radioativo. As partículas alfa emitidas por ele são capazes de ionizar o ar no interior do detector, gerando um meio condutor que possibilita uma corrente. Esses detectores, entretanto, não apresentam um risco à saúde, porque as partículas radioativas emitidas não conseguem atravessar suas paredes. A partir do exposto, conclui-se que a propriedade da radiação alfa, que garante a segurança da utilização de detectores de fumaça contendo o americio 241, ou seja, o que faz com que a radiação alfa emitida por esses detectores seja segura.
Então, sabemos que a radiação é alfa e a gente tem letra A, o baixo poder de penetração, letra B, a alta velocidade de emissão, letra C, a carga negativa, a baixa capacidade de ionização ou o alto número de massa. Se a gente for voltar lá para o nosso slide, a gente vai ver que a velocidade é baixa, que a massa é alta, mas a penetrabilidade da partícula alfa é baixa. Então, a resposta correta é a letra A, o baixo poder de penetração. É o que faz com que a partícula alfa seja mais segura do que as outras duas, que é a partícula beta e do que os raios gama. Bom, então a resposta é a letra A. Exercício 2. De acordo com a publicação Química Nova na Escola, volume 33, de maio de 2011, do limiar do século XX, o conhecimento ainda incipiente sobre a radioatividade e seus efeitos atribuiu ao rádio poderes extraordinários, como a capacidade de ser responsável pela vida, pela cura e etc. A partir dessas concepções, foram criados cremes, shampoos, compressas e sais de banho compostos por rádio, sobre os efeitos e as aplicações da radiação. Assinale a única afirmação falsa. Então você vê como a desinformação ela trouxe prejuízo. Né? O pessoal, por pensar que o rádio, a radioatividade, trazia efeitos miraculosos, eles acabaram criando shampoos e cremes, né? E o que trouxe vários prejuízos à saúde. Né? Então, a energia cinética das partículas alfa, oriundas da desintegração do rádio, é convertida em energia térmica após a colisão. Vamos ver qual é a falsa, certo? Então, quando as partículas alfas elas estão colidindo a partir da desintegração, isso é convertido em energia térmica, é verdade. As colisões, elas vão bater as partículas, elas vão se chocando e isso gera calor. Então, essa daqui não é falsa. A B. A radioatividade está presente em todos os seres humanos, como o isótopo radioativo do carbono 14. Isso é verdade, nós somos compostos, temos dentro de nós carbono 14 também, e absorvemos carbono 14 até o dia da nossa morte, enquanto estamos vivos. E é assim que os cientistas conseguem identificar a idade de determinadas substâncias, de ossos, de fósseis, a idade da Terra, pela datação do carbono 14, porque os seres vivos, eles absorvem esse carbono 14, certo? Então, isso é verdade também. Os raios gamas e os nêutrons não apresentam efeitos graves dos seres humanos. Ok, já temos um erro, já sabemos que essa é a falsa, por conta da sua pequena capacidade de penetração. A gente viu que os gama e os nêutrons são os que mais penetram, né? Como a gente pode ver aqui, ó, raios gama e os raios nêutrons são os que têm as maiores capacidades de penetração. Então, aquela alternativa é a falsa. E a letra D, as radiações nucleares provocam ionizações com alterações moleculares, formando espécies químicas que causam danos às células. A gente sabe que isso daqui também é verdadeiro. Beleza? Bom, pessoal, isso é tudo por hoje. Muito obrigado por você que ficou até aqui. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar, comentar alguma dúvida ou alguma sugestão aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações das próximas aulas. E até a próxima. Tchau!